volta aqui pra gente comentar um pouquinho aí da casa do patrão. E, gente, o que foi essa dinâmica de hoje que o Boninho fez? Nossa, assim, eu sei que eu reclamo que tem muito questão de apontamento, é toda hora apontando e tal. Essa semana teve até demais. Mas o negócio foi uma dinâmica que, assim, era só para ficar trocando, para fazer com que eles fossem brigar por causa de descartarem uns em prol de outros, que no final das contas foi uma dinâmica só para dizer que teve, porque não resolveu nada. Desculpa, não mudou absolutamente nada na casa. As configurações já estão muito claras. A gente tem os entojados, que hoje estão ali. Vivão, Morena e Nathalie, os 3 que sobraram. A gente tem o Jackson e a Marina, que estão ali transitando. E a gente tem o grupo da Sheila, que é a Sheila, a Mari, a Luísa, a Bianca, o Matheus e o JP. Essa é a configuração da casa hoje. Nós temos um grupo de 6, um grupo de 3 e 2 pessoas aleatórias que podem ou não, vai depender de para onde a coisa vai, se juntarem para conseguirem fazer o jogo deles. Tudo que aconteceu hoje foi no entorno da Sheila, porque a Sheila ela teve uma ideia de botar o Jackson na reta. Só que a Sheila queria que o Jackson fosse para a reta pela votação da casa. E para o Jackson ir pela votação da casa, era muito fácil. Bastava com que o próprio grupo dela votasse no Jackson. Mas parece que não é bem isso que a Sheila estava querendo. Ela está querendo botar toda a casa votando no Jackson, incluindo Morena, Vivão e Nathalie. Só que na prática, ela não precisaria desses votos. Ela não precisaria dos votos deles se o grupo dela todo combinar de ir no Jackson. Se o grupo todo dela combinar, vamos nós 5 aqui que sobramos de voto. Se nós 5 combinarmos, a gente não vai no Jackson. Porque o outro lado ali, eles têm 5 pessoas também, verdade. Mas vocês já repararam que Vivão, Nathalie, Morena, Marina e Jackson não vão combinar um alvo em específico. Inclusive porque Morena e Jackson já votaram na Nathalie. E mesmo que fosse isso, quem é a patroa hoje é a Mari. Então, por exemplo, se eles se juntam para votar no Matheus, quem é que a Mari vai salvar? O pessoal da Sheila vota todo mundo no Jackson. Aí o pessoal lá dos entojados com Marina e Jackson vota tudo no Matheus. A gente teria um empate de 5-5. Quem será que a Mari ia botar na reta, né? Seria o Jackson. Então não faria diferença de qualquer maneira. De qualquer forma, tá acompanhando tudo isso, a movimentação que a Sheila estava tentando fazer, para mim é mais um desgaste do que algo que vá mudar alguma coisa nesse jogo, porque realmente não vai mudar nada. Realmente ali, para mim, vai ser muito, mas muito mais do mesmo. A essa altura, gente, já falta, olha, se vocês virem, a gente já está se encaminhando para o dia 50. Na próxima terça-feira, na quarta-feira, dia 17 de junho, a gente vai estar no dia 50. No dia 17. E no dia 20, e também, né, no dia 16. Então vamos botar tudo junto numa só data para facilitar a nossa conta. Dia 16 agora, terça-feira, vai completar 30 dias para o fim do programa. O programa termina no dia 16 de junho. Aliás, gente, desculpa, mas que falta de planejamento a do Boninho. Porque isso aí era extremamente previsível, né? Dia 16 de junho é um dia de um jogo importante da Copa. E aí vai fazer a final justamente nesse dia. Ai, gente, eu não entendo nada de futebol, mas eu acho que não era legal, né? A gente recebeu uma informação de que na próxima semana
Não, isso eu vou mostrar pra vocês, tá? Isso aqui eu tenho que mostrar pra vocês. Na próxima semana, parece que o Boninho vai cancelar a exibição do programa, porque a Record estaria com medo. Deixa eu pegar aqui a pessoa que originalmente postou. Deixa eu pegar aqui. Porque não tem como a gente entender, assim, eu fico sem coisa, o desrespeito que fica uma coisa muito desrespeitosa com o público. Pra que isso, gente? Pra quê? Mas vamos lá, né? Aceita que o programa deu errado, mas vá até o final. Vale, né? O Rick postou essa programação da Record da próxima sexta-feira, dia 19 de junho. É um jogo do Brasil que vai acontecer a partir das 21 horas na próxima sexta-feira. E aí, como vai ser a programação da sexta-feira? Olha o que o Rick escreveu. Boninho não tem coragem de enfrentar o próximo jogo do Brasil e simplesmente não vai ter Casa do Patrão na próxima sexta, já que o reality daria 1 de média. Então aqui, olha a programação da Record na próxima semana, na próxima sexta. 19h55, Jornal da Record, 21 horas Coração de Mãe, 22 horas Reis, 23 horas Quilos Mortais. Nada de Casa do Patrão. Nada. Que falta de planejamento, gente. Que falta mesmo de qualquer coisa que pudesse ali ser o mínimo de respeito com o público. Eu acho que, na verdade, isso só bota ali mais uma pá de cal no reality do Boninho. Porque isso é um desrespeito muito grande com o público, você não exibir. Tá, o programa vai dar 1 de média? Tá, que dê 1 de média. Mas exiba pelo menos o resumo dos 15 minutos do que vai acontecer. Não quer queimar a prova do patrão na sexta-feira? Tudo bem, joga pro sábado. Joga pro sábado, faz ali. Não precisa fazer nada na sexta-feira, não precisa nem ser ao vivo. Mas exiba o resumo do que tá acontecendo na casa. Não, eles não vão fazer isso, gente. Quando eu vi ali, eu fiquei chocado com isso. Do tamanho do desrespeito que a Record tá tendo com o público. Isso é um desrespeito muito grande. Muito grande mesmo. Tudo bem, não precisa. Eu sei que o Jogo do Brasil monopoliza as atenções. Hoje à tarde foi o que aconteceu. Mas tá tudo bem. Foi um risco que eles quiseram correr. Agora assuma o risco. Vá e assuma o risco. Simples assim. Não tem muito mais o que fazer. Agora, o desrespeito com o público, isso aí não dá pra gente tolerar. Aí depois, quando eu falo pra vocês, né, que a Casa do Patrão tá se afundando de vez, é sobre isso. Não precisa botar a prova do patrão, que é uma prova importante, na sexta-feira, dia 19. Bota pro sábado mesmo, não tem problema. O programa já tá fraco mesmo e já vai entrar na fase de aceleração, então deixa pro sábado. Mas não precisava cancelar um episódio porque tá com medo do Ibope que vai acontecer sendo bem fraquinho na próxima sexta. Aí, gente, fica difícil, né? Fica muito difícil. A gente tá tentando, eu juro pra vocês, a gente tá tentando muito, mas não rolou. Vocês viram que não rolou. E é sério, eu tô falando por mim mesmo, que da questão aqui do canal, porque a audiência caiu pra caramba depois do BBB. Não que eu não imaginasse que isso não fosse acontecer, tanto que eu falei pra vocês que eu realmente esperava. Mas eu não esperava que o programa fosse chegar nesse nível de desrespeito. Eu não imaginava mesmo que isso fosse capaz. Mas enfim, vamos comentar o pouco que a gente tem, né? Se eu conseguir ainda fazer um vídeo de 40 minutos, eu tô me esforçando. Juro, tô me esforçando. Mas tá difícil. Muito difícil, inclusive. Tá bom? Mas vamos tentar. Vamos aqui tentar. Primeiro lá, né, a prova de resistência. Que, gente, desculpa, uma prova dessas pra mim não faz sentido num reality como esse. Não faz o menor sentido. E aí mostraram o momento que a Marina foi eliminada da prova.
E sim, gente, tá? A Marina pode ter errado ali, mas a própria Marina se eliminou, tá? A Marina apertou o botão na hora errada. Quando a Morena apertou o botão para descansar, ela saiu de lá. Quando ela voltou, a Marina apertou por instinto o botão. Então a Marina se eliminou, ela ficou 20 minutos. Enquanto isso, lá na casa, Sheila apostava que a prova seria entre Mari e Jackson. Aí o JP diz que a Marina não ia querer vencer a prova justamente para ela não precisar se comprometer. Aí, no meio disso tudo, a Sheila disse que o poder do voto para eles era muito importante. Aí a Marina volta e a Marina conta ali que ela perdeu a prova porque ela se confundiu com o aviso sonoro. Aí, no meio disso, Sheila vai se deitar e ela disse ali, gente, não é só o patrão que importa aqui. O poder do voto é muito mais importante. Aí mostraram ali os momentos em que o Jackson acabou apertando o botão errado. O Jackson ouviu o aviso de rodada eliminatória e ele apertou errado. Foi eliminado por ele mesmo, ele se eliminou. E aí ficou entre a Nathalie, que reclamou que estava com dor nas costas, mas também de ficar segurando esse mastro ali, o negócio ia machucar, né? Também era previsto que isso fosse acontecer. A Mari e o Jackson foram os dois que mais pegaram descanso. Os dois que mais fizeram ali pausas. E aí, no momento que tocou rodada eliminatória, o Jackson foi no instinto, apertou o botão. Ele tinha que ter esperado terminar e soltado aquele som informando que era o momento da pausa. Ele admitiu que ele se confundiu depois. E aí o Jackson foi eliminado depois de 3 horas e 10 minutos. Jackson tá engordando, gente. Vocês já estão vendo aí, né? Isso é de tanto que ele come. Meu Deus do céu. E ele admitiu que ele confundiu, que ele se confundiu. Aí depois a Marina fala que era pro Jackson avisar a Sheila porque a Sheila queria dormir em paz. A Marina conta isso pra ele, né? Que a Sheila tava esperando ele voltar justamente para que ela pudesse dormir em paz. Ela fala isso de brincadeira, mas ao mesmo tempo, por que a Sheila queria saber? Justamente para ter certeza de quem tinha mais chances de ganhar a prova. Aí a Mari pegou uma rodada eliminatória que seria do Jackson. E aí ela eliminou a Morena. Aí a Nathalie fala, ih, lascou-se pra mim. Não deu, né, Nathalie? Não deu. Aí quando foi uma das rodadas de pausa, a Mari apertou o botão, foi pra pausa. E a Nathalie tava com muita dor na costa. Aí a Nathalie vira e fala assim pra Mari, que ela ia dar a prova pra Mari porque ela não aguentava mais de dor nas costas. Então ela apertou o botão e se eliminou da prova, deixando a Mari ser a patroa. Nathalie fez 4 horas e 6 minutos. Andou bastante, inclusive. O Hassum falou que ela andou 12 quilômetros. Para andar 12 quilômetros em 4 horas, então a velocidade média dela era mais ou menos 4 quilômetros por hora. Aí a Mari saiu de lá, tava todo mundo feliz. Até o Jackson tava feliz, gente. Eu imaginei, né? Não pensava que o Jackson fosse ficar tão feliz por causa da Mari. Aí o Hassum entrou ao vivo, parabenizou a Mari, que agora seria afropatroa, como ela disse, e ainda cumprimentou a Nathalie, porque ela andou 4 horas e mais de 12 quilômetros. Aí, uma das funções do trampo saiu. Agora ia ter que acumular funções. Uma pessoa acumularia 2 funções. Colocou aí o Hassum.
E aí a Mari fez a divisão da casa. 5 pessoas no trampo, 6 pessoas nos parças. E olha que na semana que vem vai diminuir mais ainda, né? Aí ela colocou a Sheila para fazer a louça, colocou o Vivão para cozinha, colocou a Nathalie para servir, colocou o Matheus na lavanderia e colocou a Morena, tanto na faxina quanto no banheiro. Vai ser um trabalho cansativo esse da Morena, né? Porque faxina e banheiro, tudo junto. Porque uma hora ela vai ter que limpar as mesas, vai ter que arrumar a casa toda e outra hora ela vai ter que limpar o banheiro. Gente, quando eu tiro por mim, quando eu vou fazer a faxina da casa, eu não mexo com o banheiro, porque eu não dou conta. E quando eu vou fazer a limpeza do banheiro, eu também não mexo com faxina de casa, porque eu não vou dar conta nunca. Serviço de casa é um serviço extremamente pesado. Mas a Mari fez aquilo que eles tinham combinado durante a madrugada. Para Nathalie, para ele e para Sheila irem pro trampo. Só não nas funções que eles estavam querendo. A Sheila não queria a louça. Só que aí a Mari disse que a louça era uma função mais leve para ela. Aí depois, o Hassum perguntou ali para Morena se ela ia dar conta de fazer a faxina e o banheiro. Aí a Morena, né, toda entojada, disse que era só mandar no peito que a mãe ia saber fazer isso. Aí depois o Hassum perguntou ali se ela estava ansiosa pela prova Tô Fora. Ela disse que não, que ela queria o poder do voto. Que para ela era muito mais importante o poder do voto do que a prova Tô Fora. Porque o poder do voto, como diz o nome, você está botando uma pessoa direto. Então ela quer o poder de mandar alguém direto. Aí depois disso, veio lá o VT com o plano que a Sheila armou para colocar Jackson, Nathalie e Vivão na reta. E a ideia seria o Jackson sair. Aí a Mari volta. Aí a Sheila fica toda feliz e disse que ela estava torcendo muito pela Mari. Aí a Mari até fala, você lembra, Sheila, que eu falei que eu viraria patroa? Pois agora tô aqui. E aí eles começam a armar. A Mari colocaria o Vivão direto, devolvendo a indicação dele. Alguém deles tinha que ganhar a prova do poder do voto para colocar a Nathalie direto. E o Jackson seria o mais votado da casa. Foi nessa hora que a Sheila e o Matheus disseram que eles precisavam ir pro trampo. Aí a Marina quis saber aonde é que o Vivão ia dormir e tal, porque a Mari disse ali que ela não sabia e não entendia muito isso. Gente, só muda a partir da consagração do novo patrão, se você tá na dúvida. Ou seja, até o momento de há pouco, quem estava mandando era o Vivão. As funções ainda eram as que o Vivão tinha delegado. Aí a Marina disse que eles estavam comendo de tudo, dos parças, do trampo. Aí a Mari disse que ela deixaria eles dormirem onde eles quiserem. Depois a Mari disse que ela estava se sentindo. Aí a Marina vira e fala para ela que ela fazia isso o tempo todo. Enquanto isso, a Sheila foi falar com o Vivão, a Nathalie e a Morena para saber em quem que eles iam votar. E aí eles disseram ali, né, a Sheila falou que eles iam botar o terceiro na reta. E aí veio o nome do Jackson. A Sheila, inclusive, vira e fala para a Marina, você vai escolher. Ou você quer ficar ou você quer ir para a reta. A Sheila meio que decretou ali, se você for pra reta, você vai ser eliminada. Você vai preferir ficar ou você vai preferir sair? Basicamente isso, tá? Basicamente isso que ela falou. Aí a Marina disse ali, né, que quem ia decidir isso era a Sheila, que ela não ia se desgastar com essas coisas, não. E tá, tudo bem que ela não vá se desgastar, mas tá nas mãos aí dela escapar ou não da reta.
Enquanto isso, a Marina estava definindo as funções lá. Ela definiu ali que o Vivão ia ficar na cozinha, que o Matheus ia para a lavanderia, que a Morena ia ficar no banheiro e eles queriam poupar a Sheila. Botar a Sheila numa função mais leve, tirar a Sheila do servir e botar ela para lavar louça ou alguma coisa do tipo. Aí a Sheila chamou o Vivão e disse que ele e a Nathalie e o Jackson na reta, o Jackson sai. Que ele, a Nathalie e a Marina sai. E que ele, a Nathalie e a Morena sai. E aí, ela propôs que eles se juntassem, mandassem o Jackson direto e que eles fariam campanha para o Jackson sair. Aí a Nathalie entrou no meio da conversa e a própria Nathalie falou que ela tinha motivos para ir no Jackson, que ela já tinha falado muita coisa sobre o jogo do Jackson e que ela não tinha problemas em votar nele. Aí a Sheila disse que eles iam ali, se eles quisessem, eles continuariam no trampo e ela e junto com a galera ficariam lá na casa dos Parças, justamente para eles terem mais chances de ganhar o poder do voto. Porque ficariam só eles ali. Aí a Nathalie disse que ela já tinha falado com o Jackson sobre o jogo dele, que ela votaria sem menor problema nele. Agora pensa, né? A Nathalie já tinha falado que votaria no Jackson, só que ela voltou atrás disso. Aí depois teve uma hora lá que a Nathalie foi cumprimentar a Mari por causa dela ter ganhado, dela ter tido a vitória dela e tal. Pelo tempo que elas ficaram ali curtindo a prova, foi mais de 4 horas. Aí hoje de manhã, a Marina foi contar para a Morena a estratégia que a Sheila tinha montado, junto ali com o Vivão. E aí o Vivão disse que seria mais fácil eles mandarem o Jackson direto para a reta. Aí a Marina disse ali que o pessoal da Sheila não tá querendo ser óbvio, que para eles seria mais fácil mandar o Jackson pelo voto da casa do que indicar direto. Aí o Vivão disse então que se eles se organizassem, eles podiam ganhar o poder do voto. Aí a Marina disse ali que a possibilidade maior era que o poder do voto ficasse com o pessoal da Sheila. Mas não, tem mais chances com eles ainda. Tem muito mais chances ali com eles. De qualquer maneira, a Marina, aliás, falou ali que seria interessante. Ela disse que ela não queria votar no Jackson, que ela não tinha motivo para votar nele. E que ela não ia fazer aquilo que a Sheila estava propondo. Só que o Vivão estava a fim de fazer sim. O Vivão estava e ele estava muito afim disso. Só que o problema não é nem o Vivão, o problema é a própria Nathalie. A Sheila reuniu ali o grupo dela e ela falou ali que ela já tinha falado durante a madrugada que o outro grupo não ia ter como escapar da reta. E que eles ali iam só escolher com quem eles iriam. Porque esse é o momento de se proteger. E aí a Sheila contou que ela jogou para eles, ou vocês vão com a Marina ou vocês vão com o Jackson. Aí a Sheila falou pro Matheus que ela tinha se reunido ali com outro grupo e que eles realmente não iam ter como escapar. Ela disse ali que o outro grupo não pensa, porque se eles pensassem, eles teriam feito uma frente. Só que eles não fizeram. Porém, a Sheila disse que não descartaria que no futuro o grupo lá dos entojados também não possa fazer frente a eles. Aí a Sheila, o Vivão entrou ali e a Sheila vira e fala assim pro Vivão: por essa semana nós estamos jogando junto. Por essa semana nós estamos fazendo essa estratégia. Aí ela fala ali sobre a Nathalie do mesmo jeito. Ela disse ali, inclusive, tá? A Nathalie, que ela não queria jogar junto com a Sheila. Só que aí teve uma outra hora lá que a Nathalie disse que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Porque o Vivão ficou com esse negócio da cabeça. Se eu fizer o que a Sheila quer, eu estaria jogando com ela. E a Nathalie falou: não, você não tá jogando com ela. Você tá sendo estratégico, você tá apenas
usando aquilo que ela está oferecendo para vocês. Aí depois a própria Sheila falou, o jogo ali é semanal. O jogo vai mudando semana a semana, que essa semana ela pode estar jogando ali do lado do Vivão e que na semana que vem ela pode estar jogando do lado de outra pessoa. Mas o Vivão estava apreensivo, ele não queria votar junto com a Sheila. E a própria Nathalie disse ali que não era votar junto com a Sheila, não era jogar junto com ela e muito menos estar no grupo dela. Era apenas usar uma estratégia, botar o Jackson na reta. Até esse momento, a própria Nathalie estava de acordo com a Sheila mesmo. Até esse próximo momento, ela não tinha mudado de ideia. Só que a Nathalie mudou de ideia a partir do momento que o Vivão colocou isso na cabeça dela. Que votar no Jackson seria jogar com a Sheila. Só que não é jogar com a Sheila. Nunca foi e nunca será. Porque jogar com a Sheila significa concordar com as estratégias dela. E não é necessariamente isso que eles estão acontecendo, que eles estão fazendo. Aí depois a Sheila sugeriu ali que era para colocar o Vivão para lavar a louça, que era para colocar a Marina para fazer a comida, tanto que ela fala ali, né? Deixa ela fazer o VT dela, deixa a Penélope fazer o VT dela. E ela disse ali que era para botar a Nathalie para fazer o serviço. E que a Morena ia fazer a faxina para Mari. Tanto que ela vira e fala, olha coisa boa. Aí, do outro lado, a Marina conversava com a Morena e ela dizia que ela não ia votar no Jackson. Aí a Morena disse que a essa altura, o voto da Marina não faria diferença, porque o outro grupo teria 5 pessoas. Faz uma certa diferença, mas nem tanto de fato, porque o outro grupo tem o patrão. Se o patrão tivesse na mão deles, aí eles teriam alguma chance. Mas como o patrão tá nas mãos ali do grupo da Sheila, então quem vai acabar indo pra reta é alguém deles, não tem como escapar. Aí a Morena vira e fala ali que se na próxima reta sair mais uma pessoa que a Sheila apostar, então a única coisa que eles têm que fazer é só segurar na mão de Deus e ir. Sair e ir embora. Aí depois a Sheila fala ali pro JP, pro Matheus, pra Bianca, que o Vivão e a Nathalie são os que mais causam dentro da casa, são os que mais fazem o contraponto. E inclusive ela disse ali, né, do Matheus, ela estava falando ali, que se o outro grupo ganhasse o poder do voto, porque o Matheus estava em dúvida, se eles iriam colocá-lo para fazer para ir direto para a reta. Matheus disse que estava sim, apreensivo com isso. Só que a Sheila falou que o pessoal lá dos Entojados não ia fazer isso, porque se eles fizessem isso, era basicamente se colocando na reta. E se colocando para sair de fato, porque eles estariam quebrando um acordo que eles estavam montando. Foi isso que a Sheila quis dizer. A Sheila deixou bastante claro que na visão dela, Vivão e Nathalie são os que mais causam, são o contraponto da casa. Só que ao mesmo tempo, lembra que eu falei para vocês que o Vivão tinha colocado e plantado a dúvida na cabeça da Nathalie? Pois bem, enquanto a Sheila falava sobre isso aí, sobre o outro grupo que ia ou que não ia para a reta, a Nathalie foi falar com o Vivão e aí a Nathalie reclamou da sugestão da Sheila sobre mandar o Jackson direto para a reta. A Nathalie disse ali, né, que eles não têm mesmo como fazer o que a Sheila quer fazer. A Nathalie disse que se ela tivesse que ficar, ela ia ficar, que se ela fosse pra reta e o público quisesse que ela ficasse, ela ia ficar. Ela foi bastante clara em dizer ali que se ela tiver que sair, ela vai sair. E que ela não ia mais se importar com isso. E que não era isso que eles ali queriam fazer. Que eles não queriam ficar jogando com a Sheila ou fazendo parte dos planos dela. Então, que eles votassem em quem eles quisessem ou quem eles achassem melhor.
Enquanto isso, o Vivão estava em dúvida. Agora eu vou ser sincero, é uma burrice dele se ele continuar muito nessa dúvida. A Marina continua dizendo que ela não vai votar no Jackson, que ela não tem essa possibilidade de votar nele. Então a gente só teria ali, bastando um voto deles para botarem o Jackson na reta. Aí o JP vira e fala pra Sheila que ele tinha dúvidas sobre a Nathalie, se a Nathalie ia realmente botar o Jackson. Sabe que a Sheila disse ali que o pessoal lá dos Entojados não seria besta de fazer isso, de mudar de ideia, porque ela já tinha feito todo um combinado, ela já tinha feito toda uma articulação. Mas que se eles fizessem isso, eles também iam se lascar. E aí quem ia acabar saindo seria alguém deles. Pelo menos foi o que a Sheila falou. Enquanto isso, a Nathalie disse e continuava falando ali que eles não têm que seguir o que a Sheila quer. Que eles não têm que fazer o que a Sheila tá pedindo. Que se eles tivessem que sair, eles iam sair. Aí eles contaram isso pro Jackson, sobre ele ir pra reta. Só que o próprio Jackson já sabia. Então o Jackson já tá bem claro ali dessa possibilidade. Então para ele não faz muita diferença também. Não faz como tanto que não fez. Agora, pode ser que ele escape da reta. Se a Sheila for inteligente e perceber que a Nathalie vai dar um bote, aí é só mudar e botar a Morena. Aí vai eliminar mais um dos Entojados. Aí o Hassum entrou para fazer aquele VAR da semana, né? Aí ele já mostrou ali o Vivão ouvindo atrás da porta. Ai, gente, eu acho meio chato esse negócio do VAR, porque no final das contas isso não entrega nada. Aí depois o Hassum mostrou ali a Morena jogando. Não foi de propósito, tá? Uma coisa não teve nada a ver com outra de propósito, mas ela estava cozinhando a carne e aí ela deixou a carne cair no chão. Ela pega a carne que cai no chão, coloca ali na bancada e aí o Jackson entra e ela fala ali que ela tinha deixado a carne cair no chão. E aí o Jackson sugere que ela bote a carne de volta na panela. E que ele, inclusive, comeria a carne se fosse assim. Jackson engordou, né, gente? Vocês estão vendo aí que ele tá gordo? Ele tava muito mais magro quando ele entrou pela primeira vez. Detalhe, a Morena foi uma das que julgou a Bianca quando a Bianca usou pano de chão para limpar a mesa. A Bianca usou pano de chão para limpar a mesa, mas a Morena pegou a carne que caiu no chão e botou na panela. Pois é, né? Olha a hipocrisia aí da moça. Aí depois mostraram a Sheila dando trabalho pra Marina. Inclusive ela fala ali, eu vou dar um trabalho pra Marina. E aí mostra a Sheila jogando arroz em cima da mesa, jogando as coisas, pra depois a Marina ir limpar. Tanto que a Marina ficou em choque com isso. Pronto. Aí a Sheila até reclamou, pô, toda semana vocês estão me botando. Aí o Hassum vira e fala, mas eu não sou o coisa, eu não sou o quem faz o VT. Quem faz o VT são vocês. Aí veio o tal do ranking da verdade. Gente, desculpa. Mas isso aqui foi de uma perda de tempo total. Né? Uma perda de tempo que não faz diferença. Cada um, eles iam ficar ali em trios. Uma dessas 3 plataformas aí ficaria uma dupla. E a dinâmica começaria por essa dupla. Essa dupla ia ter que puxar uma pessoa para o lado deles. Começou então justamente com Jackson e Mari. E eles puxaram a Luísa para junto deles. E aí depois voltou para Sheila, Mari, né? Porque a Luísa tinha mudado ali. Aí Sheila e Mari queriam puxar a Luísa de volta, só que o Hassum disse que não podia. Aí eles puxaram o JP, porque o JP se prontificou a ir para lá. Então lá vai o JP.
A seguir, já Matheus e Bianca puxaram a Sheila pro lado de lá. Agora, uma coisa interessante é que essa dinâmica não pegou a Morena, o Vivão e a Nathalie. Tinha que ter pegado eles, né? Simplesmente não pegou. E aí a gente ficou ali. JP, Mari, Jackson, Luísa e Marina, Sheila, Bianca e Matheus. Aí veio a segunda parte da dinâmica. Quem eles descartariam? E aí, quem é que eles descartariam? Tá? Na próxima rodada, Vivão, Morena e Nathalie decidiram descartar o Matheus. Decidiram descartar o Vivão. Basicamente isso, gente. Descartaram o Vivão. Ai, gente, uma dinâmica muito ruim, sério mesmo. Dinâmicazinha ruim. Então, nessa segunda rodada aí, os três decidiram descartar o Vivão, que foi ali pro lado da Mari. Aí, lá do trio do Matheus, Sheila e Bianca, eles decidiram descartar o Matheus. Aí, do trio Jackson, Luísa e Marina, eles descartaram a Luísa. E aí ficou essas configurações, né? A Luísa foi ali pro lado da Sheila. E essas foram as configurações. Morena, Nathalie e Matheus, Sheila, Luísa, Bianca, Jackson, Marina, Vivão, Mari e JP. Essas foram as configurações. Gente, foi só isso, tá? Foi só isso mesmo. Literalmente. Essa foi a dinâmica. E ainda faltam 4 minutos para eu chegar no objetivo de 40 com esse vídeo. 4 minutos. Vocês percebem o tanto que foi ruim. Foi só isso. O Rassum falou, olha, vocês têm um monte de reta aí, vocês têm um monte de coisa para pensar. Eles vão pensar? Não, né? Então assim, que dinâmica ruim. Dinâmica que não precisava. Coisa ruim, mal feito, mal pensado. Se a ideia era querer causar uma briga, não causou. Não tinha nem por que causar briga. Sabe por que não ia causar briga? Não é porque não é coisa de apontamento, não. É porque não tem o que causar briga. E todo mundo, gente, já chegou num ponto nesse jogo que eles não querem mais brigar. Tá todo mundo que já chegou num ponto ali, gente, vai brigar pra quê? Eu vou brigar com eles pra quê? Já passou. Não dá mais, tô cansado. Todos eles já chegaram nesse ponto. E olha que ainda falta 30 dias pro programa acabar. Mas já chegaram nesse ponto que eles não querem mais. Então, assim, as brigas já vão diminuir bastante. Porque não tem mais o que fazer, gente. Olha só. Eu já tô aqui no minuto 38 tentando segurar vocês para ver se o negócio rola. Mas vocês já perceberam que não vai rolar mesmo, né? Vocês já estão percebendo isso. No final das contas, né? Começando aqui com a nossa live, falando aí que o programa na sexta-feira que vem não vai estar na grade de programação da Record. Eu fico pensando como é que eles vão levar esses últimos dias. Se o Brasil avançar mais na Copa, como é que vai ser? Eles vão continuar desrespeitando o público dessa maneira? Tá parecendo, né? Que eles vão continuar desrespeitando, tá parecendo. Porque o Brasil, eu sei que eu não entendo nada de futebol. Realmente, eu não entendo nada. Mas o pouco que eu vi do futebol, o pouco que eu tava prestando atenção, por mais que o Brasil não esteja nos melhores momentos, mas o Brasil tem chances de avançar nessa Copa. E conforme o Brasil for avançando nessa Copa, a maioria dos jogos do Brasil vai acontecer no começo da noite ou ali 21 horas, 21h30. Aí esses jogos vão acabar caindo em cima da casa do patrão. Aí eu fico pensando, poxa, vocês vão mesmo agir desse jeito com relação ao público? Vocês vão descartar o público dessa maneira? Acho ruim, inclusive, essa atitude. Acho péssima. Mas é o medo, né, de enfrentar o público, de ter uma média baixa na audiência, justamente porque vai ter que enfrentar um concorrente mais forte nesse horário.
Quem diria, né, que a gente ia ver o Boninho com medo? Quem diria que a gente estaria falando isso aqui pra vocês, né? Quem diria? Mas enfim, gente, amanhã a gente tá de volta. O Hassum falou que amanhã ia ter rodízio de pizza pra eles. Ou seja, não ia ter festa. A festa seria um rodízio de pizza. E a missão que eles vão ter que cumprir, Hassum não falou. Mas a gente te fala aqui. A missão deles seria fazer uma corrente, igual aquelas correntes de papel que a gente fazia na escola. Eles iam ter que fazer isso usando material escolar que eles vão receber. Amanhã eles recebem o material escolar, é uma tarefa coletiva, e eles vão fazer ali as correntinhas de papel. Depois que eles fizerem as correntinhas dentro de um determinado período de tempo, eles ganharão as pizzas. E isso, obviamente, será no horário da festa. Foi só isso que o Hassum falou. Foi só isso que a gente descobriu, na verdade, porque o Hassum não falou nada, disse que ele contaria depois. Esse depois dele não chegou, né? Mas enfim, tá aí para vocês saberem. Amanhã a gente tá de volta para comentar aí com vocês como é que foi o dia, que já tá fraco, mas tá rolando. Amanhã a gente tá de volta. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.